Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito das páginas 13, 14 e 15 do livro, continuando ainda com os conjuntos numéricos. Já falamos sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Hoje nós vamos falar dos racionais. Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Vocês já vão entender o que isso significa. Primeiro, nós vamos relembrar o conjunto dos números naturais, representados pela letra N, que são 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Então, esses são os naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. Ele é infinito, porque não existe o menor número, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito. Então, aqui nos números inteiros, nós já temos os números naturais e os números negativos. Juntando os números naturais com os números negativos, forma-se o conjunto dos números inteiros. Depois, agora, o conjunto dos números racionais. Ele é representado pela letra Q de quociente. Quociente significa divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele compreende os números naturais mais os números inteiros, mais os números que existem entre um número e outro. Então, como fica o conjunto dos números racionais? Infinito, porque não existe o menor número. O número negativo, menos 2, menos 1, que seriam os números inteiros. E os números que estão entre o menos 2 e o menos 1, menos 3 meios, por exemplo. Isso aqui é o que estávamos falando lá em cima na forma de fração. Esse número na forma de fração, ele pode também ser escrito na forma decimal. Se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Como ele é negativo, vai ficar negativo. Então, faz parte dos números racionais, tanto a fração 3 sobre 2, ou 3 meios, como o menos 1,5 lá. Isso para o positivo e para o negativo. Então, o conjunto dos números racionais vai compreender os naturais, 0, 1, 2, infinito, os inteiros, que é o negativo mais o positivo, e os números que estão entre eles, entre menos 2 e menos 1. Coloquei aqui um exemplo, menos 3 dividido por 2, que poderia ser também menos 1,5. E o mesmo acontece para o positivo, entre o 0 e o 1. Coloquei o meio como exemplo, tá? 1 sobre 2 ou 0,5, que é a mesma coisa, tá? Tem também aqui o 3 sobre 2, positivo, que é a mesma coisa do negativo. Então, o conjunto dos números racionais são os números naturais, mais os números inteiros, mais os números que existem entre eles, certo? Então, racionais tem todos os inteiros, que tem todos os naturais, todas as frações positivas ou negativas e todos os decimais, que é o que eu acabei de falar aqui em cima para vocês. Números racionais representados na reta numérica. Então, nós temos aqui uma reta numérica, o número 1 está aqui, o número 2 está aqui. E eu quero representar 6/5 na reta numérica. Fica mais fácil para representar uma fração na reta numérica se eu souber quanto ele vale em decimal. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir 6 por 5, que é igual a 1,2. Então, olha, 1,2. O 1 está aqui, o 2 está aqui. 1,1, 1,2. Então, aqui eu vou representar os 6/5. Como que eu sei que é ali? Eu dividi 6 por 5 e deu 1,2. Então, olha o 1 aqui. 1,1, 1,2. Então, é nesse ponto aqui que eu represento 6/5, que é a mesma coisa que o 1,2. Também fazem parte do conjunto dos números racionais as dízimas periódicas. Não sei se vocês lembram das dízimas periódicas, mas é quando eu faço a divisão, 2 dividido por 3,
2/3 e vai dar 0,666 infinito. Vai sempre repetindo o mesmo número aqui após a vírgula, tá? Isso é uma dízima periódica. As dízimas periódicas também são do conjunto dos números racionais. Por que eu represento com esse risquinho aqui em cima? É o período. Então, olha, 0, que número se repete? O 6. Então, eu vou colocar esse risquinho aqui, que é para indicar o período da dízima periódica. E aqui, alguns exemplos de números racionais representados pela letra Q. Então, são os números naturais, letra N, 0, 1, 2, 3, infinito. Os inteiros, representados pela letra Z, infinito porque não existe o menor número, -2, -1, 0, 1, 2, infinito. E as dízimas periódicas, por exemplo, 9 dividido por 2, que vai dar 0,222 infinito. Eu vou representar essa dízima periódica colocando o risquinho em cima do período, que é um número que se repete. E os decimais e as frações, tá? Aqui eu coloquei na forma fracionária e o decimal. Se eu dividir aqui, 1,5. Se eu dividir 1 por 2, meio, 0,5. Se eu dividir 6 por 1000, 0,006. Então, essa aqui é a fração e esse aqui é o decimal. Então, esses aqui são exemplos de números que fazem parte do conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Outra coisa, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e os naturais e os inteiros estão dentro dos números racionais, tá? Então, olha, o conjunto dos números racionais compreende os inteiros mais os naturais, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e consigam realizar os exercícios.